Fala galera, tudo bem? Resolvendo a questão 1 da prova de 2011 da URGS. A questão 1 e 2 estão relacionadas ao enunciado abaixo. Um objeto é lançado da superfície da Terra verticalmente para cima e atinge a altura de 7,2 metros. Primeira informação, primeiro número. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Qual é o módulo da velocidade com que o objeto foi lançado? Nós vamos resolver essa questão de duas formas. A primeira vai ser usando a equação de Torricelli, porque como nós vemos do enunciado, não existe o tempo não é informado. Então, quando não há tempo, usamos Torricelli. A segunda forma, pessoal, é a forma mais rica em detalhes, onde nós trabalharemos mais a álgebra matemática, as equações da cinemática, portanto, vale a pena ver também a segunda forma de resolvermos essa questão. Então, os dados do exercício são, gente, nós vemos ali a altura de 7,2 metros, que é a altura final, e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai lembrar na equação que a aceleração da gravidade é para baixo enquanto o objeto está subindo. E pergunta qual é a velocidade inicial do objeto. A equação de Torricelli, pessoal, tem a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da posição, ou nesse caso, a posição final. Bem, zero ao quadrado, porque no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do objeto é zero. A partir desse instante, o sentido do vetor velocidade se inverte e fica no mesmo sentido da aceleração da gravidade quando o objeto começa a descer. Zero ao quadrado, que é a velocidade final, é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é a nossa incógnita, isso que o exercício está pedindo para a gente, mais duas vezes menos 10, porque o vetor aceleração da gravidade é contrário ao sentido da velocidade inicial, vezes 7,2, que é a altura final do objeto. Zero ao quadrado é zero, é igual a b0 ao quadrado, menos 2 vezes menos 10 dá menos 20, menos 20 vezes 7,2 dá menos 144. Nós passamos o menos 144 com sinal positivo, igual a b0 ao quadrado. A operação inversa à potenciação é a radiciação. Ou seja, para nós descobrirmos o valor de V0, esse expoente ao quadrado passa como raiz quadrada, e a raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? 12 vezes 12 é 144. Essa então, pessoal, é a solução utilizando a equação de Torricelli. Agora a resolução utilizando as equações da cinemática. Temos a altura final, que é 7,2 metros, a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo, porque vejam que nós não temos aqui o sinal. A velocidade inicial é nossa incógnita e a altura inicial, 0 metros. Utilizando, então, a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, aquele no qual há aceleração, a altura em função do tempo é a altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. 7,2, substituindo aqui, que é a altura final, igual a 0, que é a altura inicial, mais V0 vezes T, que é o valor desconhecido, tá? V0 é a nossa incógnita, mais a aceleração da gravidade, nós precisamos considerar o sinal negativo, porque se a gente considerar que o nosso referencial de tudo que é positivo é para cima, vejam, o sentido do eixo Y mostra o sentido positivo das grandezas físicas, a aceleração da gravidade, como tem o sentido contrário, a nossa convenção, o sinal vai ser negativo da aceleração da gravidade no caso da subida. Por isso nós temos um sinal negativo aqui. Menos 1/2 vezes 10 vezes t ao quadrado. 7,2 é igual a V0t. 1/2 vezes 10 é 5. Com esse menos aqui, menos 5t quadrado é a expressão que nós encontramos. Ficamos com uma equação e dois valores desconhecidos. Quais são os dois valores desconhecidos? Tempo e velocidade inicial. Precisamos de mais uma equação para encontrar ou velocidade ou tempo ou os dois. Vamos então, pessoal, para a fórmula ou para a função horária da velocidade. Ou seja, a velocidade é uma função do tempo, porque varia devido à aceleração da gravidade. Velocidade em função do tempo, esse parênteses então para dizer que a velocidade depende do tempo, é igual à velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Mais a velocidade final é igual a zero para qual tempo? Nós sabemos que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é zero. Zero, então, que é a velocidade final, igual à velocidade inicial, menos 10t. É menos porque
na subida, o vetor aceleração da gravidade tem um sentido contrário à nossa convenção positiva, do sentido positivo das grandezas. O V0, então, está positivo, vai passar negativo, menos V0 é igual a menos 10t. Multiplicamos ambos lados por menos 1 e ficamos com uma segunda equação que é V0 igual a 10t. Agora temos duas equações e duas incógnitas. Temos um sistema de equações, ou seja, se nós temos duas equações e duas incógnitas, nós podemos resolver este sistema. Uma equação é a última que nós encontramos, que é V0 igual a 10 vezes t, e a segunda equação é a primeira que nós obtivemos, que é 7,2 igual a V0t menos 5t². Esse V0 igual a 10t veio da função horária da velocidade, e essa segunda equação aqui, 7,2 igual a V0 vezes t menos 5t², veio da função horária da posição, no movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vamos lá, gente. Sabemos então que o V0 pode ser substituído por 10 vezes t. Ele vale 10 vezes t, ou seja, no lugar aqui de V0, nós vamos colocar 10 vezes t. E colocamos entre parênteses para ficar bem saliente que nós estamos substituindo V0 pela expressão 10 vezes t. 10 vezes t, que já estava na fórmula, menos 5t². 7,2 é igual. Fazendo a multiplicação, conservamos a base, que é t, que é a base comum. Ambos estão elevados na 1. Conserva a base sobre os expoentes. T vezes t, t², menos 5t². Como 10t² e 5t² são termos semelhantes, podemos efetuar a subtração. 7,2 é igual a 10t², menos 5t², que dá 5t². Agora, isolando o tempo, nós passamos o 5 dividindo, t ao quadrado vai ser igual a 7,2 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Bem, então, V0 é igual a 10 vezes t. Vamos então, pessoal, elevar tanto um lado da equação ao quadrado, que é V0 ao quadrado, e o outro lado da igualdade também, para manter o equilíbrio, nós temos que elevar ao quadrado também. Dessa forma, ficamos com V0 ao quadrado é igual a 100t², porque essa potência se distribui tanto para o 10 quanto para o t. 10 ao quadrado, 100, t ao quadrado, t². Por que nós fizemos esse procedimento, esse artifício? Porque, gente, na expressão anterior, nós encontramos o valor para t². E t² é exatamente 7,2 sobre 5. Tá? De tal forma, então, que V0 ao quadrado vai ser igual a 100 vezes 7,2 sobre 5, que é o valor que nós tínhamos encontrado para t² no slide anterior. V0 ao quadrado vai ser 100 vezes 7,2, a vírgula anda duas casas para a direita, vai ficar 720. E 720 dividido por 5 é 144. Nós passamos, então, esse quadrado como raiz quadrada de 144, e a raiz de 144 é 12. A velocidade inicial, então, é 12 metros por segundo, que nos dá a alternativa D. Então, nós resolvemos, pessoal, essa questão de 2011 da URGS através da equação de Torricelli, que é mais rápida, e através da utilização da função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado e da velocidade em função, função horária da posição e a função horária da velocidade, para nós chegarmos também na solução do problema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, utilizem a resolução que vocês mais se adequarem, e até a próxima.